poder no céu e na... Significa que Ele é o Todo-Poderoso. Que o problema de eu não ter o poder de Deus, de você não ter o poder de Deus, não está no nosso Senhor. Está em nós que não nos fortalecemos no seu forte poder. Porque Ele não tem apenas algum poder, ou muito poder. Ele tem todo. E não apenas na terra, mas também no céu. E Ele começa falando sobre isso para despertar nos seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, sobre isso, que nós carecemos do poder de Deus para a batalha espiritual. Não é só ser forte, não é só faltar culto, faltar oração, não é só deixar, por exemplo, não é só ler a Bíblia, não é só evangelizar. Nós precisamos do poder de Deus. Mateus 9, versículo 8. Porque, irmãos, existem pessoas que nós só vamos alcançar para Jesus se a gente tiver em nosso poder de Deus. Quantas foram as famílias na história da igreja que alguém da família ficou possesso, ficou endemoniado por um espírito imundo, e um irmão ou uma irmã que se fortaleceu em Deus, e na força do seu poder, no seu forte poder, chegou lá e disse em nome de Jesus: vai embora, demônio. A pessoa ficou livre, a família se converteu. Eu me lembro agora, no bairro do Montese, bem próximo à Caixa d'Água, aqui na nossa cidade, em Fortaleza. Uma família, a moça era envolvida com aquela mesa branca, né? A ideia da reencarnação. Você tem que evoluir. E essa moça era alguém muito doente, em crises. Era levada ao hospital, o médico fazia vários exames e o médico não detectava nenhuma doença. Mas a moça estava cheia de doença. Um dos irmãos, o Pedro, roqueiro, escarnecedor dos irmãos, zombador da igreja. Eu estou dizendo aqui porque o Pedro já pregou lá na Linha Machado, na igreja. Alguns irmãos têm lembrança disso. A família toda espatifada. Até que eles decidiram, porque a irmã estava ficando tão endemoniada que se mordia sangrava. A irmã, a moça, estava tão endemoniada que estava ameaçando matar todo mundo. E a família percebeu que não era a garota, que era o demônio que estava nela. Aí, meus irmãos, eu me lembro um dia, nós fomos visitar aquela família. Uma parte da família tinha acabado de levar a moça para o hospital. Aí eu comecei a conversar com uma das irmãs, a irmã dela. E ela contou todo o caso, do sofrimento da família, o sofrimento da moça que estava endemoniada. E eu disse: a gente pode fazer uma oração aqui? Pode. Aí eu me lembro, meus irmãos, porque quando a gente se fortalece em Deus, e na força do poder de Deus, não existe barreira e limites. A moça não estava lá, estava no hospital. Vamos louvar a Deus. Eu comecei a louvar a Deus com um hino. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui nesse lugar? Aleluia. Meus irmãos, a irmã Wanda, Deus deu a ela uma visão. Na visão ela via a moça. O demônio saía da moça, ela ficava sentada na maca e estava livre para a glória de Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquela família, a maior parte aceitou a Jesus. O Pedro hoje é pregador da palavra de Deus, porque ele viu a manifestação do poder de Deus na vida da irmã dele. E nós precisamos do poder de Deus. Eu quero ler
Mateus capítulo 9, versículo 8. Enquanto você procura, aqui na Travessa Brusque, um jovem chamado André, ele estava namorando com uma moça, a moça ficou possessa, endemoniada. E aí, ele ligou para o Felipe, o irmão Felipe, e o Felipe veio na minha casa e disse: Abel, me ajuda. Eu disse: o que foi? Pai, senhor Felipe, me ajuda, pai, que eu estou fraco na fé. Eu não estou bem espiritualmente. Eu não estou forte espiritualmente. E aí o André está em sufoco. A namorada dele está endemoniada. Vamos lá. Eu disse: vamos, em nome de Jesus. Chegamos na casa. A mãe da moça nos recebeu. A moça estava como morta. Que eu não vou falar o nome dela aqui. Você falava que eu perguntei o nome. A mãe disse. Falava como morta. Podia apertar, podia beliscar. Estava como morta. E nessas horas, e em muitas horas, nós precisamos do poder de Deus. Aleluia! Porque se não fosse o poder de Deus, sem dúvida, o demônio tinha matado aquela moça. E aí, fizemos uma oração, continuou como morta. Aí, meu irmão, eu me lembrei de Deus. Senhor, eu preciso de poder, eu preciso de autoridade. Me ajuda! Quando eu falei em línguas, a Bíblia diz que quando nós falamos em língua, nós somos edificados. O Espírito Santo me deu a interpretação das línguas. Foi incrível, irmão. Eu disse: Espírito imundo, traga de volta. Aí disse o nome da moça. Na mesma hora, a moça voltou. Começou a chorar. Chorando, a moça chorando. A moça chorando. Eu perguntei para ela depois: você quer aceitar Jesus? Ela disse: não, eu já sou de Deus. Não, mas eu disse: como é que tu é de Deus e está endemoniada? Como é que tu é de Deus e o demônio se apodera da tua vida? Aí depois ela foi convencida. Ela se convenceu, realmente permitiu o Espírito Santo convencer ela que ela precisava de Jesus para aquele demônio não voltar mais a ela. E a última notícia que eu tive sobre essa moça, que ela está firme na fé, servindo a Deus. Aleluia! Santo é o teu nome, Deus. Poderoso és. Santo Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O diabo tem enganado muita gente. A maior parte da sociedade não acredita que Deus fala. Não acredita que o homem pode se relacionar com Deus, pode ter comunhão com Deus, pode receber de Deus poder. O texto é bem claro, que a multidão, quando viu um paralítico ser curado, a multidão deu glória a Deus. A multidão ficou maravilhada e glorificou a Deus, dizendo: Deus deu poder aos homens. Não é porque você é um ser humano que significa que Deus não tem poder para te entregar. Nós só não recebemos o poder de Deus porque não buscamos. Porque muitos de nós estamos distraídos com tanta coisa dessa vida, com tantas preocupações. Mas que cada um de nós, que o Espírito de Deus acorde a nossa alma, a nossa vida, a partir desse momento, de tomarmos uma decisão firme de nos fortalecermos em Deus e na força do seu poder. Tem coisas que nós só vamos alcançar se em nós habitar o poder de Deus. Eu me lembro mais também um dia, a minha cunhada, a Leliane, ela pensava, o meu irmão também, que ela estava grávida. Meu irmão alegre, feliz, ainda não era pai.
A barriga dela começou a crescer, aparentemente crescendo. Mas não estava crescendo. Estava inchando. Ela estava doente. O útero cheio de miomas. E meus irmãos, eu não posso viver de aparência. Eu não posso, parecer um crente forte, parecer um crente que tem poder de Deus. Não. Nós temos que ser e temos que ter. Aleluia. Porque o que parecia ser uma bênção, ser uma gravidez, não era doença. E depois que ela foi fazer o exame, descobriu que estava doente. Aí aquilo que era alegria, celebração, se tornou em tristeza. E um dia eu estava na oração. Eu me lembrei do chamado de Deus à minha vida. E nós, como seres humanos, temos as nossas limitações. E às vezes parece que a gente delira. E eu disse, Deus! Ela estava na minha casa, a minha cunhada, deitada em uma rede, deprimida, triste, porque pensava que estava grávida e não estava, estava doente. Lá da igreja, na época da Luciano de Queiroz, eu estendi as minhas mãos em direção à minha casa, que eu disse, Deus, se o Senhor me chamou para essa obra, e eu disse, irmãos, é incrível isso. Eu disse, de lá, miomas, em nome de Jesus, desapareça agora do útero da Lailiane. Uma irmã teve uma visão. Ela viu o útero, os miomas desaparecendo. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei e disse para ela, Lailiane, Jesus te curou, Jesus te deu saúde, tu crê? Ela, creio. Mas mesmo não creio, Jesus te curou. Foi o que aconteceu. Jesus deu a ela saúde. Pouco tempo depois, ficou grávida. Nasceu Joabe. Passou algum tempo, alguns anos. Ficou grávida de novo. E nasceu Levi. Não para, menino. Jesus está livre. Não para. Nós precisamos do poder de Deus. E nós veremos muita gente livre. Aleluia. Santo Deus. O poder de Deus é para os homens. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Irmãos, se fortalecer em Deus é para nós mesmos. Se fortalecer no forte poder de Deus é para nós. O diabo tem te enganado. O diabo tem mentido para você. Ah, você não é digno, você não é digno. Você não é merecedor. Você não é merecedor de ser forte. Não. Ah, você não merece o poder de Deus. Só tem não apenas um que não merece, mas com toda a cambada dele, que é o diabo e os seus demônios. Aí eles não merecem mesmo não. O que eles merecem é o lago de fogo. Deus santo. E é o soberano. Meus irmãos, quando Jesus chama, ele deu o quê? Poder. Você quer poder de Deus? Se aproxima de quem? Se aproxima daquele que é o Todo-Poderoso. Glória. Que tem poder para dar a você. Aleluia. Não precisa, quando você vê alguém possesso demoniado, chamar o pastor, chamar a irmã, não. Você se fortaleceu em Deus, no poder de Deus, chega lá e diz, vai embora em nome de Jesus. E vai acontecer. Se você se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Atos 4:33. Aleluia. Você sabe por quê? Que está se multiplicando na nossa nação, no mundo, os ateus, os céticos, está se multiplicando
os incrédulos. Sabe por quê? É porque está faltando o poder de Deus em nós. Aleluia. Atos 4:33. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Dá para imaginar o que acontecia? Os apóstolos anunciando o evangelho e diziam: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aí alguém dizia: não ressuscitou não. Ah, não, quem está doente na tua casa? Ah, tem lá um primo. Vamos lá. Em nome de Jesus seja curado. A pessoa era curada. Ah, não, tem alguém deprimido, oprimido na tua família? Tem. Vamos lá. Em nome de Jesus vai embora o demônio. A pessoa era liberta. Irmãos, e eles davam testemunho. Eles provavam que Jesus havia ressuscitado. Tem crente que passa a vida na igreja. Aí chega na escola e tem aquele pateta do professor, da professora. O mundo aconteceu na explosão. Deus, blá. Aí perguntar o pastor: Deus existe mesmo? Rapaz, se fortalece em Deus, busca o poder de Deus. Quando o pateta do teu professor, da tua professora falar, é uma das duas. Pode ser demônio, como também não pode ser. Ou pede Deus graça e poder para chegar lá. Deixa eu orar pela senhora, professora. Não, mas eu vou só orar. Porque agora você está fortalecido, você tem poder. Quando tu orar, o poder de Deus vai se manifestar a ela. E ela vai ser impactada pelo poder de Deus. Nós estamos evangelizando. Um dia, estava o José Rodrigues, e eu e alguns irmãos, e tinha lá um zombado. Eu não acredito em crente, nem Bíblia, Deus, não sei o que, blá. E o José Rodrigues disse: olha, eu vou orar por você. Você vai ficar endemoniado. Eu vou expulsar o demônio da tua vida. Tu vai ficar liberto. Ora, bota aqui a mão na minha cabeça, irmão. José Rodrigues mora aqui na Rua Guarani. Os irmãos aqui conhecem. Eu disse: ora, José, vamos orar agora. O José botou a cabeça na mão do zombador, dos escarnecedores, e ficou endemoniado. Ele expulsou o demônio dele. E depois ele: o que aconteceu? Ele disse: como eu te disse, tu ia ficar endemoniado, o demônio foi embora. E agora? Ele disse: agora eu creio. Aleluia! Bendito é o Senhor nosso Deus. Santo Deus. La novidade. Domina o maligno, sai da mancho. Você não pode permitir o maligno dominar a tua vida, dominar a tua mente. Se fortaleça em Deus, na força do seu poder. E não vai ser você que vai ter medo de demônio de capeta. Vai ser os demônios que vão ter medo de você. Porque a Bíblia diz que quando Paulo chegou na cidade, os demônios, sabe o que isso acontecia? Porque Paulo se fortaleceu em Deus, no poder de Deus. Chegava na cidade, os demônios diziam: ei, vamos embora, pessoal. Paulo chegou aí. Porque, meu irmão, era caco de demônio para todo lado. Eita Deus. Louvado seja o teu nome. Eu sei que o tempo passa muito rápido. Para a gente concluir. Primeiro fundamento: se fortalecer em Deus. Segundo, qual é, irmãos? Na força do poder de Deus. Só, irmãos, que não fica só em dois fundamentos. Eu vou só ler para a gente concluir. Só ler mesmo. Porque o tempo já foi embora. Glória ao nome do Senhor. Efésios capítulo 6. Aleluia. Porque tem gente que um dia se fortaleceu em Deus, no poder de Deus, curaram os doentes no nome de Jesus, expulsaram o demônio, ganharam muita vida para Jesus e hoje estão caídas. Sabe por quê? Porque faltou a armadura de Deus. Glória. E alguém para estar pronto para a batalha espiritual tem que se fortalecer em Deus, na força do seu poder, e se revestir de toda a armadura de Deus.
Efésios 6, versículo 11, verso 11. Revesti-vos de toda, não é uma parte da armadura, é toda, e é a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou só ler, o tempo já foi embora. Versículo 13, ele repete sobre o mesmo assunto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque o dia mau um dia chega. E para você resistir, tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Agora vamos ver o que é a armadura. Olha o que é a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, cingidos os lombos com a verdade. Para de mentira. Você tem que viver na verdade. Verdade, primeira parte da armadura. Vestida a couraça da justiça. Primeira parte da armadura, verdade. Segundo, justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho calçado, firmado mesmo no evangelho da paz, levando paz à sua igreja, à sua família, aos seus irmãos. Aí o diabo, que prepara uma cilada para você tombar, com seus demônios, ele convence você a semear contenda entre os irmãos. Irmãos, é o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, meus irmãos. Você já viu aquela pessoa na igreja? Não querendo mais nada, estou querendo mais nada. Está faltando o escudo da fé. Aí o inimigo está jogando, lançando os seus dardos inflamados e está acabando com você. Mas nessa noite, pega o escudo da fé, apaga os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Outra parte, tomai também o capacete da salvação. Você não pode se esquecer da sua salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, só para terminar agora. A palavra de Deus é o quê? Espada do Espírito. É uma espada. E é uma espada do Espírito. Faz parte da armadura de Deus. Se você se fortalecer em Deus, se você se fortalecer no forte poder de Deus e revestir toda a armadura de Deus, significa que você não vai cair nas ciladas do diabo. Significa que você vai estar pronta para toda e qualquer batalha espiritual. Meus irmãos, se você puder, fique em pé. Louvado Deus da glória. Aleluia. Todo poder no céu e na... Significa que ele é o todo-poderoso. Que o problema de eu não ter o poder de Deus, de você não ter o poder de Deus, não está no nosso Senhor. Está em nós que não nos fortalecemos no seu forte poder. Porque ele não tem apenas algum poder, ou muito poder, ele tem todo. E não é apenas na terra, mas também no céu. E ele começa falando sobre isso para despertar nos seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, sobre isso, que nós carecemos do poder de Deus para a batalha espiritual. Não é só ser forte, não é só faltar culto, faltar oração, não é só deixar, um exemplo, não é só ler a Bíblia, não é só evangelizar. Nós precisamos do poder de Deus. Mateus 9, versículo 8.
Porque, irmãos, existem pessoas que nós só vamos alcançar para Jesus se a gente tiver em nosso poder de Deus. Quantas foram as famílias na história da igreja que alguém da família ficou possesso, ficou endemoniado por um espírito imundo, e um irmão ou uma irmã que se fortaleceu em Deus, e na força do seu poder, no seu forte poder, chegou lá e disse em nome de Jesus: vai embora, demônio. A pessoa ficou livre, a família se converteu. Eu me lembro agora, no bairro do Montese, bem próximo à Caixa d'Água, aqui na nossa cidade, em Fortaleza. Uma família, a moça era envolvida com aquela mesa branca, né? A ideia da reencarnação. Você tem que evoluir. E essa moça era alguém muito doente, em crises, era levada ao hospital. O médico fazia vários exames e o médico não detectava nenhuma doença. Mas a moça estava cheia de doença. Um dos irmãos, o Pedro, roqueiro, escarnecedor dos irmãos, zombador da igreja. Eu estou dizendo aqui porque o Pedro já pregou lá na Linha Machado, na igreja. Alguns irmãos têm lembrança disso. A família toda espatifada. Até que eles decidiram, porque a irmã estava ficando tão endemoniada que se mordia sangrava. A irmã, a moça, estava tão endemoniada que estava ameaçando matar todo mundo. E a família percebeu que não era a garota, que era o demônio que estava nela. Aí, meus irmãos, eu me lembro um dia, nós fomos visitar aquela família. Uma parte da família tinha acabado de levar a moça para o hospital. Aí eu comecei a conversar com uma das irmãs, a irmã dela. E ela contou todo o caso, do sofrimento da família, o sofrimento da moça que estava endemoniada. E eu disse: a gente pode fazer uma oração aqui? Pode. Aí eu me lembro, meus irmãos, porque quando a gente se fortalece em Deus, e na força do poder de Deus, não existe barreira e limites. A moça não estava lá, estava no hospital. Vamos louvar a Deus. Eu comecei a louvar a Deus com o hino. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui nesse lugar? Aleluia. Meus irmãos, a irmã Wanda, Deus deu a ela uma visão. Na visão ela via a moça. O demônio saía da moça. Ela ficava sentada na maca e estava livre para a glória de Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu. Oh, aleluia. Glória a Deus.